Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Levítico, capítulo 10. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensório, puseram neles fogo sobre o qual colocaram incenso e apresentaram perante Yahvé um fogo irregular, o que não lhes havia sido determinado. Saiu então de diante de Yahvé uma chama que os devorou e pereceram na presença de Yahvé. Disse então Moisés a Arão: Foi isso que Yahvé declarou quando disse: Aqueles que se aproximam de mim mostro a minha santidade, e diante de todo o povo mostro a minha glória. Arão permaneceu calado. Moisés chamou Misael e Elisafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Aproximai-vos e levai vossos irmãos para longe do santuário, para fora do acampamento. Eles aproximaram-se e os levaram nas suas próprias túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés havia dito. Disse Moisés a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os vossos cabelos e não rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. É contra toda a comunidade que ele está irritado, e portanto toda a casa de Israel deverá chorar vossos irmãos, vítimas do fogo de Yahvé. Não deixeis a entrada da tenda da reunião, para que não morrais, visto que tendes em vós o óleo da unção de Yahvé. E eles obedeceram às palavras de Moisés. Yahvé falou a Arão e disse: Quando vierdes à tenda da reunião, tu e os teus filhos contigo, não bebais vinho nem bebida fermentada, isto para que não morrais. É uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. E isto sempre que tiverdes de separar o sagrado e o profano, o impuro e o puro, e quando ensinardes aos israelitas todos os preceitos que Yahvé estabeleceu para vós por intermédio de Moisés. Nadab e Abiú sabiam: Deus é zeloso, Deus é perfeito, Deus é rigoroso. Então, um erro fora aquilo que Deus determinou causa morte. Hoje, a coisa funciona diferente porque temos Jesus como nosso intercessor. Do contrário, quando fazemos algo que não é do agrado de Deus, e quando Deus fala, vou eu agir nesse negócio, não tem Jesus que segura. E Deus manda para o leito, Deus tem as suas formas de corrigir. Porém, se o erro permanece, se o erro persiste, aí Deus usa drasticamente a morte. E eles levaram um fogo estranho. E quando Deus fala, não entrem na minha presença embriagados, ele está dizendo o seguinte: não é proibido você beber. Mas no caso, eu vou entrar na presença de Deus, eu não vou cheirando álcool. Mas por que, que a gente fala assim, ó, não beba, evite a bebida? Porque tem gente que toma um dedinho, é o suficiente. Tem gente que toma 1 litro, não é suficiente. Tem gente que toma uma caixa, não é suficiente. Então, proíbe-se todos. Proíbe-se o dedinho, proíbe-se uma garrafa, proíbe-se a caixa. Moisés disse a Arão e a seus filhos sobreviventes Eleazar e Itamar: Tomai a oblação que resta das oferendas queimadas a Yahvé, comei-a sem fermento junto do altar, pois é coisa santíssima. Comê-la-eis no lugar sagrado. É a parte estabelecida para ti e para teus filhos das oferendas queimadas a Yahvé. Assim, pois, me foi ordenado. O peito de apresentação e a coxa de tributo, comê-los-eis em um lugar puro, tu, teus filhos e tuas filhas contigo. É a parte estabelecida para ti e teus filhos, aquela que te é dada dos sacrifícios de comunhão dos israelitas. A coxa de tributo e o peito de apresentação, que acompanham as gorduras queimadas, te pertencem a ti e a teus filhos contigo, depois de terem sido oferecidos em gesto de apresentação diante de Yahvé. Isto em vista da lei perpétua, conforme Yahvé ordenou.
Moisés inquiriu diligentemente a respeito do bode oferecido em sacrifício pelo pecado, e eis que tinha sido queimado. Irritou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos sobreviventes de Arão. Por que, disse ele, não comestes a vítima no lugar sagrado? Pois é coisa santíssima que vos foi dada para remover a culpa da comunidade, fazendo sobre ela o rito de expiação diante de Yahvé, visto que o sangue dela não foi levado para o interior do santuário. Ali devíeis comer a carne conforme ordenei. Arão disse a Moisés: Eis que eles ofereceram hoje o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto diante de Yahvé. Com que me aconteceu? Se eu tivesse comido hoje da vítima do pecado, seria isso agradável a Yahvé? Moisés ouviu isso e lhe pareceu razoável. Arão tinha acabado de oferecer um sacrifício porque os filhos haviam morrido. Então era um outro tipo de sacrifício. Eles estavam, de uma certa forma, se reerguendo de um pecado. Eles não poderiam tomar daquele alimento naquela hora. Então, quando Arão se explica com Moisés, Moisés entende: não, essa desculpa é razoável. Então temos que tomar cuidado quando nós estamos diante de Deus. Quando nós temos algo sagrado para Deus, a gente não pode estar profanando em qualquer lugar, não. Tem que prestar muita atenção quanto às coisas de Deus. Capítulo 11. Yahvé falou a Moisés e Arão e disse-lhes: Falai aos israelitas e dizei-lhes: Estes são os quadrúpedes que podereis comer dentre todos os animais terrestres. Todo animal que tem o casco fendido, partido em duas unhas, e que rumina, podereis comê-lo. São as seguintes as espécies que não podereis comer dentre aqueles que ruminam ou que têm o casco fendido. Tereis como impuro o camelo, porque, embora sendo ruminante, não tem o casco fendido. Tereis como impuro o coelho, porque, embora sendo ruminante, não tem o casco fendido. Tereis como impura a lebre, porque, embora sendo ruminante, não tem o casco fendido. Tereis como impuro o porco, porque, apesar de ter o casco fendido, partido em duas unhas, não rumina. Não comereis da carne deles, nem tocareis o seu cadáver, e vós os tereis como impuros. Dentre tudo aquilo que vive na água, podereis comer o seguinte: tudo que tem barbatanas e escamas e vive na água dos mares e dos rios, podereis comer. Mas tudo que não tem barbatanas e escamas nos mares ou nos rios, todos os animaizinhos que infestam as águas e todos os seres viventes que nelas se encontram, tê-los-eis como imundos. Serão para vós imundos. Não comereis a sua carne de modo algum, e abominareis os seus cadáveres. Tudo que vive na água, sem ter barbatanas e escamas, será para vós imundo. Dentre as aves, tereis por imundas, e não se comerão, pois que são imundas as seguintes: o abutre, o jipaeto, o chofrango, o milhafre negro, as diferentes espécies de milhafre vermelho, todas as espécies de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota e as diferentes espécies de gavião, o mocho, o alcatraz, o ibis, o grão-duque, o pelicano, o abutre branco, a cegonha e as diferentes espécies de garça, a polpa e o morcego. Todos os insetos alados que caminham sobre quatro pés serão para vós imundos. De todos os insetos alados que caminham sobre quatro pés, não podereis comer, a não ser os seguintes: aqueles que têm patas além dos pés para saltarem sobre a terra. Dentre eles, podereis comer os seguintes: as diferentes espécies de locustídeos, de gafanhotos, de acrídeos e de grilos. Contudo, todos os insetos alados de quatro pés tê-lo-eis como imundos. Deus determina o que pode e o que não pode ser comido, o que é o que não é alimento. Por que ele fala que o porco não pode ser comido? Porque o porco é um animal que vive na imundície.
Naquela época não havia o tratamento que tem hoje. Então, tomar cuidado, porque o porco transmite doenças. Então, esses animais que vivem no meio dos matos, que não têm higiene, que tem que tomar cuidado, eles transmitem doenças. Por isso, não comam esses animais. Tem muita coisa que você pode comer. Não precisa inventar muita moda. Também, quando ele fala dos insetos, não comam morcego, rato, barata, essas coisas não são para serem comidas. Mas e no caso do gafanhoto? João Batista comia gafanhoto com mel silvestre. É bem diferente. João Batista está dentro da lei, ele está dentro da ordenança de Deus. Por isso, até hoje, o que eu posso e o que não posso comer, o que me convém e o que não me convém. Tomar cuidado com isso também. Contraireis impureza deles. Todo aquele que tocar o seu cadáver ficará impuro até a tarde. Todo aquele que transportar o seu cadáver deverá lavar as suas vestes e ficará impuro até a tarde. Quanto aos animais que têm casco, porém não dividido, e que não ruminam, considerá-los eis impuros. Todo aquele que os tocar ficará impuro. Todos os animais de quatro patas que caminham sobre a planta dos pés serão para vós impuros. Todo aquele que tocar o seu cadáver ficará impuro até a tarde, e todo aquele que transportar o seu cadáver deverá lavar as suas vestes e ficará impuro até a tarde. Eles serão impuros para vós. Dentre os animais que rastejam pela terra, são os seguintes os que considerareis impuros: a topeira, o rato e as diferentes espécies de lagartos, geco, crocodilo da terra, lagarto, lagarto da areia e camaleão. Dentre todos os répteis, estes são aqueles que considerareis impuros. Todo aquele que os tocar, quando estiverem mortos, ficará impuro até a tarde. Todo objeto sobre o qual cair um deles, estando morto, se torna impuro. Todo utensílio de madeira, veste, couro, saco, enfim, qualquer utensílio será lavado em água e ficará impuro até a tarde. Depois ficará puro. Todo vaso de argila no qual cair um deles será quebrado. O seu conteúdo é impuro. Todo alimento que se come será impuro, ainda que seja só umedecido com água, e toda bebida que se bebe será impura, qualquer que seja o recipiente. Tudo aquilo sobre o que cair um dos seus cadáveres será impuro. Forno e estufa serão destruídos, pois se tornam impuros e serão impuros para vós. Contudo, fontes, cisternas e lagos permanecerão puros. Todo aquele que tocar nos seus cadáveres ficará impuro. Se algum dos seus cadáveres cair sobre uma semente qualquer, permanecerá impura. Porém, se o grão foi umedecido com água e um dos seus cadáveres cair sobre ele, tê-lo-eis por impuro. Se morrer um dos animais que vos servem de alimento, quem tocar o seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer da sua carne deverá lavar as suas vestes e ficará impuro até a tarde. Quem transportar o seu cadáver deverá lavar as suas vestes e ficará impuro até a tarde. Você tem um animal, por exemplo, um boi. Ah, ele morreu. Ah, então, já que ele morreu, eu vou comer esse boi. Errado. Você não sabe do que ele morreu. Por isso, Deus fala: não toca, porque você não sabe se contamina ou não. Quem sabe sou eu. Então eu já disse: não toca, não come e deixa lá. Se você tocou, você se torna impuro. Vai ter um momento que de limpeza. Você tocou naquela coisa, você se lavou, mas você não toque mais nada. É como se você se lavasse e passasse um álcool gel para desinfetar. Então você se lavou, agora você fica quieto no seu canto até essa impureza passar, até os germes morrerem todos. É assim que Deus faz. Todo réptil que anda de rasto sobre a terra é imundo, não se comerá. Todo que se arrasta
sobre o ventre, tudo o que caminha sobre 4 ou mais patas, enfim, todos os répteis que se arrastam sobre a terra, não comereis deles, pois são imundos. Não vos torneis vós mesmos imundos com todos estes répteis que andam de rasto. Não vos contamineis com eles, e não sejais contaminados por eles, pois eu sou Yahvé, o vosso Deus. Fostes santificados e vos tornastes santos, pois que eu sou santo. Não vos torneis, portanto, impuros com todos esses répteis que rastejam sobre a terra. Sou eu, Yahvé, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis santos, porque eu sou santo. Essa é a lei referente aos animais, às aves, a todo ser vivente que se move na água e a todo ser que rasteja sobre a terra. Tem por finalidade separar o impuro e o impuro, os animais que se podem comer e aqueles que não se devem comer. Deus deixa claro: eu sou santo. Então, se Deus falou não faz, não faz. Se Deus falou pode fazer sem medo. Nós estamos obedecendo o sim e o não de Deus. E Deus se agrada da obediência, não do sacrifício. Tem muita gente sacrificando ainda sem necessidade e se mata, se arrebenta, se rala. Deus não quer nada disso. Pergunte, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, na palavra dele, já deixou tudo explanado. É claro que você pode fazer um jejum. Eu vou jejuar até o meio-dia. Eu não posso fazer um jejum o dia todo porque me dá dor de cabeça, eu passo mal, eu tenho fraqueza. Aí você me pergunta, e quem se alimenta de 3 em 3 horas? Ótimo, você se alimentou meio-dia, a sua próxima refeição será às 3 horas da tarde. Do meio-dia às 3, pega a Bíblia, vai ler a palavra, vai conversar com Deus, pegue, cante louvores a Deus. É o teu momento com Deus e Deus recebe, Deus se agrada, porque Ele entende o teu problema, Ele sabe das tuas necessidades e te abençoará da mesma forma.